Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 23, Salmo de Davi, Salmo muito conhecido, né? Nós vamos pensar a respeito do cristão, né? Daquele que acredita em Cristo, que segue as orientações de Cristo no Vale das Trevas, né? Nós temos muito que aprender com este salmo, né? Então vamos lá. A Bíblia é a NVI e Salmo de Davi, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, né? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que maravilha, né, irmãos? Nos dá um ânimo, né? Nos dá uma paz quando nós lemos esse salmo. Saber que nós temos um Deus que nos sustenta é maravilhoso. Davi, ele ao descrever Deus como um pastor, na verdade, Davi estava falando a respeito da sua própria experiência, já que ele, Davi, passou seus primeiros anos cuidando de ovelhas, né? Davi era um cuidador de ovelhas, Davi ele era um pastor. Olha lá, 1 Samuel 16, 10 e 11. Né? Jessé, pai de Davi, levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escondeu nenhum destes? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula. Então Davi era o filho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Davi era um cuidador de ovelhas, um pastor, né? Então Davi, quando ele representa Deus como um pastor, ele estava falando da sua experiência, ele estava sendo prático, né? Estava contando algo para um fácil entendimento. E Davi sabia que as ovelhas, elas dependem completamente de seu pastor. As ovelhas é como um bebê, depende completamente do seu pastor. Depende quanto à alimentação, né? No que diz respeito à alimentação, no que diz a dar direcionamento, a ser um guia, e a cuidado, né? E o Novo Testamento, ele chama
a Jesus Cristo de o bom pastor. João 10:11, né? João 10:11, Jesus mesmo, ele se intitula como eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, né? Então Jesus estava se comparando a um bom pastor, a um grande pastor, Hebreus 20, né? E em 1 Pedro 5,4, Jesus Cristo, ele é denominado como o supremo pastor. Olha lá, 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Então, da mesma maneira que o Senhor é o bom pastor, nós somos suas ovelhas. Nós somos suas ovelhas. É claro que não somos animais, né, aterrorizados e passivos. Não. Nós somos seguidores, conscientes e obedientes. E obediente a quem? Obediente ao Deus único, ao Deus da Bíblia, né? E sábios são aqueles que seguem ao único que pode nos guiar para melhores lugares e por caminhos seguros, né? Este salmo, irmãos, ele não está pondo ênfase, não está enaltecendo a figura da ovelha, né? Não, ele não está querendo ressaltar a figura da ovelha, não. Ele está enfatizando que nós não somos animais, nós não somos aquela ovelha animal, não, é uma correlação. Ele está dizendo que aquele cuidado que o pastor de ovelhas tem com o animal ovelha, Deus tem conosco. Deus tem conosco. Mas para isso é preciso que nós o reconheçamos como nosso líder, como nosso pastor. Porque diferente da ovelha, nós temos a capacidade de escolha. Diferente da ovelha. A ovelha não tem, né, irmãos? Mas nós temos a capacidade de escolha. Então aquele que escolhe a Deus como seu pastor, ele fica tranquilo, porque não é que Deus vai livrar ele de todas as situações, não é isso, mas Deus vai estar com ele, e ao final ele vai ser vencedor. Olha o versículo 2 e 3. Quando nós permitimos que Deus, o nosso pastor, ele nos guie, nós temos contentamento. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz por amor a ele. Agora, quando nós decidimos, optamos em errar, em pecar, nós estamos decidindo ir pelo nosso próprio caminho, pelas nossas próprias veredas, né? E aí, irmão, não podemos culpar a Deus. Não, foi uma escolha nossa, né? A nossa impaciência, né, às vezes não permite nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo. Então quando a escolha é nossa, nós não podemos culpar a Deus. Agora, Deus, em razão da sua onisciência, ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós nos voltamos para ele, ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, a um tempo de tranquilidade.
né, a um local, a um ambiente de restauração, né? Mas nós só chegaremos a esse local, amados, através da obediência. Obediência a quem? Obediência ao nosso pastor. Obediência a Deus. A rebeldia contra essa direção de Deus, ela não traz bons frutos. Ela não traz bons frutos, né? Então nós temos que ter essa confiança no nosso pastor. O Salmo 23, no versículo 4, fala: mesmo quando eu andar, quer dizer, então haverá uma situação em que eu andarei, né? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, haverá esse vale na vida de todos, irmãos. Eu não temerei perigo algum. Mas por quê? Porque Deus está comigo. Ele não está dizendo que vai te livrar, não vai existir vale. Não, vai existir vale, vai existir treva, acontecerá a morte. Mas Ele vai estar conosco, né? E o seu cajado vai nos proteger. Então, a morte é fato, não tem como negar, né? É uma sombra que nos acompanha, né? E nós somos indefesos, a verdade é essa. Quando ela chega, não tem jeito. Dá para lutar contra vários inimigos, né? Contra a dor, contra o sofrimento, né? Contra prejuízo. Dá para lutar, como não? Lógico que dá, né? É uma luta. Mas isso não vence a morte. Essa luta individual, essa luta, ela não vence a morte, né? A morte, ela tem a palavra final. Isso é fato, irmãos. É fato. Agora, Deus, ele está dizendo: olha, se você for comigo, você vai vencer a morte. Aí muitos podem imaginar: puxa vida, eu vou ser imortal. Não, você é imortal. Não é que você vai ser. A tua alma, ela é imortal. Depois que foi criada, ela é imortal. Ou céu ou inferno. Agora o corpo morre, não tem como. O corpo perece. Como falamos sempre, haverá uma oportunidade da restauração desse corpo também. Mas quando você confia em Deus, quando você tem essa convicção: puxa vida, no segundo tempo, né, eu vou estar no céu. Você não quer morrer, porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. A verdade é essa, né? Você não quer morrer, mas a morte também não te assusta tanto, não. Você pensa: poxa, eu vou sentir saudades, né, do meu filho, da minha esposa, dos amigos, né? Você pode até pensar assim, dessa forma, mas medo da morte você não tem, porque você tem convicção de que você vai para o céu e que não, se eles também tiverem o mesmo destino, né, por escolha deles, você vai se encontrar com eles num momento oportuno, né, num momento oportuno. Então, irmãos, o inimigo mais difícil de vencer é a morte. E nesse versículo 4 aqui, Deus nos garante que nós, se confiarmos neles, nós venceremos a morte. De que forma? Ela não vai mais nos aterrorizar, não vai nos trazer mais medo. Vai deixar saudade, sentiremos saudade, a gente pensa dessa forma, né? Mas medo de morrer, já não. No versículo 5 e 6, fala que Deus prepara um banquete para nós, diante dos nossos inimigos. Que Deus nos honra, ungindo a nossa cabeça, né, com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice, né? No versículo 6, ele reconhece que a bondade e a fidelidade de Deus nos acompanharão acompanhará a vida de quem? De quem é servo, de quem confia, todos os dias. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, né? É Davi falando isso, né? Na época de Davi, na cultura em que vivia Davi,
Era costume ungir uma pessoa durante um banquete com um azeite cheiroso, como uma loção, né? Os anfitriões, né, as pessoas que recebiam, eles tinham a obrigação de proteger os seus convidados de todas as formas. Se a pessoa está na tua casa, você tinha pura obrigação de proteger a vida daquela pessoa, né? Então, é o mesmo que Deus nos oferece. Davi está nos lembrando. Olha, assim como o humano, na nossa cultura, tem por obrigação de proteger aquele que é o anfitrião, que é uma visita, né? Deus oferece esse mesmo amparo, essa mesma proteção, né? Ainda que estejamos diante de inimigos, Deus nos protege. Nós lembramos de Ló, né? Lá em Sodoma, quando os habitantes queriam violentar Ló, os anfitriões o protegeu. Não, aqui não. Ele é meu convidado, como que vocês vão querer violentar ele? Não, enquanto ele estiver aqui, eu estou protegendo. É o que Deus faz conosco, né? Ainda que haja inimigos. E quem é que não tem inimigos, né? A gente não sabe de onde vem inimigo. Às vezes o cara não gosta da sua barba, não gosta do jeito que você fala, não gosta da sua profissão, né? O ser humano, infelizmente, ele vive de preconceitos, infelizmente. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele nos protege. Deus nos protege, né? Por isso que nós vemos no finalzinho desse salmo aqui, Davi falando que nós vamos morar com Deus na casa do Senhor, né? Alguns entendem que a casa do Senhor é a igreja local, né? Eu não vou entrar nessa discussão, porque para mim a igreja local é um ambiente para nós aprendermos de Deus, mas Deus habita em todos os lugares onde haja 2 ou 3 reunidos em seu nome. Em seu nome. Os olhos dele passeiam sobre toda a terra, né? Mas se tem um ambiente lá, uma religião que não está reunida em nome dele, ele não está lá, né? Então a casa do Senhor é onde 2 ou 3 reunidos falam em seu nome, ele está ali no meio. Mas aquele que acredita também que a igreja é a casa do Senhor, dependendo do ponto de vista, está correto, não está errado não, porque ali 2 ou 3 estarão sempre reunidos em nome de Jesus, né? Então não tá errado não. Não pode, no meu entendimento, criar ritos, que já passamos dessa fase, né? Uma casa onde o irmãozinho reside, está 2 ou 3 reunidos ali, em nome de Jesus, está presente. Pastor, só quer dizer que quando estiver sozinho, Deus não está presente? Então, irmãos, eu acredito que a gente nunca está sozinho, porque, né? Então, Deus conosco está sempre presente. Mas como que nunca está sozinho? Às vezes eu ando sozinho, então, não, mas você está com o Espírito Santo, então está 2, está você e o Espírito Santo. E Deus se faz presente, né? Está você e o Espírito Santo reunido em nome dele, então, humanamente sozinho, mas você está em 2, você e o Espírito Santo. É o que eu entendo, é o que eu vejo. E Deus é conosco, né? Deus é o nosso perfeito pastor e anfitrião, irmãos. Ele promete nos guiar, nos proteger. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso, né? Deus, ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ainda que eu ande, quer dizer que ainda que eu ande é porque há possibilidade, né? Se nós pararmos para pensar, todos nós já tivemos um momento de angústia profunda, todos nós, né? De desesperança, todos que pelo menos já têm uma idade adulta, né? Todos que já têm uma idade adulta.
que já têm uma experiência de vida. Todos já tiveram uma angústia, uma circunstância que você imaginou, puxa vida, essa aqui não vou conseguir suportar, não vai dar. Hein? É algo que vem assim como uma onda, né? Uma onda gigante, né? Que com aquela força, com aquele difícil de controlar, vem sobre nós. Então todos nós que já temos uma idade adulta, já experimentamos vales de escuridão em nossa vida. Todos. Alguns desses vales nós criamos, né, irmãos? Alguns nós criamos, um erro nosso, né? Uma atitude errada nossa, uma decisão errada, uma emoção mais violenta, né? Um agir mais violento, uma escolha errada, né? Então, às vezes, esses vales somos nós que provocamos. Nós que provocamos. Né? E outras pessoas provocam. Né? Outras pessoas provocam. Às vezes, um indivíduo bêbado dirigindo um carro alcança alguém da nossa família, né? E tira a vida. É difícil, né? Nós sofremos também pelo pecado dos outros, pelos erros dos outros, né? Mas o sofrimento maior mesmo, porque o sofrimento acontece na alma, né, irmãos? É uma emoção, é um sentimento, acontece na nossa alma. O sofrimento, ele se potencializa, ele fica maior quando nós estamos afastados de Deus. Quando nós estamos afastados de Deus. Então, a gente não sente essa mão protetora, a gente não sente essa confiança desse pastor que nos guia. Por quê? Porque nós estamos afastados. Porque nós estamos afastados. Então nós percebemos que Deus, ele não nos garante livrar de todos os sofrimentos, de todas as trevas. Né? Ele não nos garante tirar todo o medo. Não, ele não nos garante isso. O que ele nos garante é que ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. E que o fato dele estar conosco vai propiciar que nós passemos por esta circunstância de maneira mais segura, mais tranquila. O próprio Salmo fala, né, irmãos? Se você ler só o versículo 1 do Salmo, fica complicado, porque o Salmo é completo, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? Mas depois ele fala assim, olha, cadê? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, é incoerente 1 com 4, versículo 1 com 4. Como que vai me faltar paz quando eu andar no vale das trevas? Se eu estou no vale, a primeira ideia que vem é: se eu estou no vale das trevas, se eu estou na morte, está me faltando paz. E lá o Senhor fala que nada me faltará. Então, não é incoerente. É que nós paramos num versículo só. Não, nós temos que ler o Salmo inteiro. Ele está dizendo o seguinte, olha: ainda que eu esteja num momento difícil, se Deus for comigo, eu terei paz. Paz. Ainda que a circunstância seja adversa, né? Ainda que não, Deus está comigo, está, então eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu gosto de sofrer, porque eu sou masoquista, né? Porque é gostoso sofrer? Não, não é isso. Não é isso. Eu estou em paz por quê? Porque eu entreguei minha vida a Deus e Ele controla tudo na minha vida. Ele sabe o melhor caminho, Ele é meu pastor. Ele sabe qual é o melhor caminho. Né? Ele sabe aonde achar um pasto verdejante para a minha vida. Ele sabe aonde que é o local para o restauro da minha vida. Ele sabe, eu confio nele. Né? Eu entreguei minha vida a Ele. Eu faço o que é possível dentro da minha capacidade, mas o controle absoluto da minha vida está em Deus. E isso me traz paz. Por que me traz paz? Porque como Ele promete estar conosco, né, eu sei que Ele vai usar
todos os vales da minha vida, mesmo aquele que eu tenha criado, Ele vai usar todos os vales para o meu benefício. Para o meu benefício. Né? Se eu estiver na presença dEle, se a minha vida estiver entregue a Ele, Ele vai usar tudo isso no meu benefício. A Bíblia, irmão, é uma mensagem completa, não é só um versículo que fala, é a Bíblia toda que nos fala. Olha aqui que Romanos 8:28 fala, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas, inclusive no vale. Deus está agindo no vale. Inclusive no vale Deus age. Para o bem. Puxa, pastor, tem algo bom no vale? Tem, irmãos, olha a pandemia. Que nós estamos finalmente saindo da pandemia. Algo bom vai acontecer aí, você pode ter certeza. Algo ruim aconteceu, algo ruim está acontecendo, mas algo bom vai acontecer. Né? Algo bom vai acontecer. Então, Deus, olha, o 28 então, né? Sabemos que Deus, nós confiamos, nós temos convicção que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, daqueles que confiam em Deus, ainda que estivermos no vale da sombra da morte, como nós confiamos nele, entregamos nosso destino a ele, fazemos o que está sobre a nossa responsabilidade. Fazer o certo, trabalhar, estudar, pagar conta. Isso é nossa responsabilidade, irmãos. Não adianta ficar parado e esperar que Deus vai agir. Não, Deus age no movimento. Oração é ação. Entendeu? Então Deus age no movimento. Mas nós estamos enfrentando uma situação adversa, estamos passando por um vale, né? Mas nós temos a certeza, a convicção de que Deus age nesse vale para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam, quer dizer, daqueles que confiam nele. Daqueles que têm fé nele. Muita gente lê isso aqui, mas lê tão rápido, que acha que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama. Não, não é para o bem daqueles que Deus ama. Porque Deus ama todo mundo. Ele não concorda com o pecado, né? Mas ele ama o pecador. Agora, o amor de Deus tem que ser correspondido para que gere fruto. Então, Deus, ele vai agir para o bem em todas as circunstâncias para aqueles daquele que corresponde ao amor dele, para aqueles que o amam. Você ama Deus? Você confia em Deus? Ah, pastor, eu acho que eu amo. Não, você ama, irmão. O fato de você parar para ouvir uma pregação, para ler um texto bíblico, de pensar se você está amando a Deus ou não, já é um sinal de que você ama. Você parou para dar atenção a Ele. Agora, isso vai crescer com o relacionamento que você vai ter com Deus. A fé não nasce assim. Não, isso é misticismo. A confiança se vai com o tempo, adquirindo a confiança, né? Você vai se relacionando com Deus, você vai adquirindo confiança em Deus. Confiança e fé é a mesma coisa. E essa confiança vai aumentando, porque Deus vai respondendo, você vai tendo paz, né? E aí você está correspondendo ao amor de Deus. Então, irmãos, ainda que nós passemos por um vale, uma situação adversa, nós temos a paz de Cristo. Por quê? Porque sabemos que não estamos sozinhos, Deus é conosco. Mas depende de nós correspondermos a esse amor, com a manifestação de fé e confiança. Deus é maravilhoso, Ele não nos abandona, é promessa dEle. Tá certo, irmãos? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, esse salmo lindo, maravilhoso, que nós possamos compreender, ó Pai, que as bênçãos do Senhor, elas se manifestam através da correspondência do nosso amor para com o Senhor. Que nós, através do Santo Espírito, possamos amar a Ti, ó Pai, não pelo que o Senhor nos dá, mas pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai, quero pedir por aqueles que sofrem no corpo, dores, dificuldade de movimentação, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, né? Curando, dando um tempo de vida com mais qualidade, que essa pessoa
ela venha se aproximar mais de Ti. Mas que não seja o nosso plano, mas que seja o plano do Senhor. Abençoe também na alma aqueles que sofrem. Sabemos que a angústia, a tristeza, o medo é na alma, né, Pai? Então que o Senhor possa estar trazendo confiança, né, esperança, alegria na alma dessas pessoas. Aquela paz que o mundo não entende. Traga, Pai. Faça com que elas se voltem para Ti, para que ela dê atenção a Ti e que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Abençoe também as famílias, abençoe as igrejas locais, abençoe o governo, Pai. Abençoe a sociedade como um todo. Como um todo. Senhor, nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.